Olá! Em outro vídeo eu tinha abordado, refletido sobre o quanto os médicos de hoje não se empenham muito em tentar encontrar causas porque o seu paciente está doente. Eu cheguei a mencionar que muitos médicos parecem ser especialistas em doenças, mas não em seres humanos. Tentar compreender as causas que estão por trás de uma doença, e provavelmente seja pelo fato de que hoje em dia os planos de saúde estão pagando tão pouco por cada consulta que só resta ao médico atender rapidamente seu cliente. E uma vez que ele observa, imagino eu, que o problema não representa um risco de morte, então ele não se empenha nem dedica tanto tempo quanto poderia dedicar. Mas o título desse vídeo eu quis dar o título de automedicina, porque é algo mais profundo que está por trás disso. Mesmo naquele tempo que os médicos tinham médicos de família e que visitavam as famílias semanalmente e procuravam conhecer a família com o máximo de detalhe, ainda assim o paciente ele acaba sendo uma figura passiva nessa história. Não é possível que, não é por acaso, né, que paciente ele tem essa semelhança com passividade. E quando a gente pensa, por exemplo, que o grande propósito da filosofia é buscar o autoconhecimento, ou deveria, para alguns, ser essa busca, eu, sinceramente, tinha dúvidas se o autoconhecimento é possível, porque muitas vezes parece que as outras pessoas nos conhecem melhor do que nós mesmos. Mas o que acontece é que, em relação a dores, nós e ninguém mais é melhor do que nós para saber o quanto a dor, né, quanta dor você está sentindo. Então, parece que, em certo sentido, o autoconhecimento pode estar relacionado a sentimentos e sensações. E é interessante que essa busca por automedicina, o que eu quero dizer com isso é a busca de compreender as causas das nossas doenças. Embora nós saibamos que os médicos estudam muitos casos e experiências que são passadas, né, de geração para geração, mas de qualquer maneira nós podemos contribuir com o nosso modo com esse olhar que é interno em nós. Além do que também nós temos, melhor do que um médico, estas memórias de tudo que vivemos, de tudo que experimentamos. Vou dar um exemplo. Eu estava em abril, final de abril, nós estamos em outubro, sentindo falta de ar. E aí eu imaginei que pudesse ser o Covid, né? De qualquer maneira, fui um médico e parece que não tinha aqueles sintomas. Febre alta não tinha, falta de oxigenação nos pulmões também não tinha. Mas chegou um momento que a doutora que me examinou, duvidou de que eu estivesse sentindo falta de ar. Só que, lembrando o que eu, mais tarde, lembrando o que eu tinha feito, uma limpeza no ar-condicionado que tinha tirado muito pó de muitos anos que estavam acumulados ali. E eu respirei aquilo e achei que poderia ter alguma consequência, mas esqueci. E provavelmente hoje, relembrando isso, me dei conta de que pode ter sido parte desse pó ter entrado nos pulmões e dificultado um pouco a respiração.
Então, veja, quem melhor para conhecer as causas que estão por trás das nossas dores, né, do que nós mesmos? Quando eu falo automedicina, é essa ideia de que ninguém melhor do que nós para examinar todas as experiências que vivenciamos e que podem estar afetando uma determinada doença, né? Eu não me refiro à automedicação, medicação que é muito comum no Brasil. Aí, você vai numa farmácia e o farmacêutico te dá remédios que só deveriam ser receitados por médicos, né? Até porque tem muitos remédios na farmácia que são vendidos, mas não deveriam ser vendidos, porque eles já, em outros países, eles já foram até proibidos, né? Mas quando eu me refiro à automedicina, é a ideia de que ninguém melhor do que nós para fazer uma reminiscência, uma rememoração de tudo o que fazemos na nossa vida que podem afetar o surgimento de doenças em nós. No meu caso, especificamente, pode ter sido isso, né? Pó que eu inalei de um ar-condicionado muito antigo, mas que é curioso também, nem sempre uma única causa. Acho que na maioria das vezes não há uma única causa. Há, por exemplo, dor na coluna que se acrescenta a essa sensação de falta de ar, né? E, enfim, muitas vezes a gente não, quando vai numa consulta, por ser tão rápida, né? Nós não colocamos essas diversas causas e no final das contas passamos meses, talvez até tomando remédios errados que não vão direto, não vão resolver diretamente aquela causa, né? Que é a causa principal do que nós estamos sentindo, né?